Para falar sobre a expectativa para a sabatina de Dino, a gente vai conversar agora ao vivo com o relator da indicação do nome do ministro, o senador Weverton Rocha, do PDT, que está lá no nosso estúdio em Brasília. Boa tarde, senador. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao CNN 360. Senador, a gente está fazendo conta, assim como o senhor. Ali, os partidos ditos de esquerda têm 16 votos no Senado. O senhor disse que está contando com um mínimo de 50 votos para o ministro Flávio Dino. Quais outras agremiações o senhor já conseguiu apoio? MDB, PSD, quais partidos já se comprometeram a apoiar no Senado a indicação do ministro Flávio Dino? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os telespectadores do CNN, Giro CNN, do programa Giro CNN. Hoje, você fazer uma articulação construída, principalmente para um espaço como é o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e, geralmente, análise para autoridades, elas muito dificilmente passam apenas por questões partidárias. Até porque no Senado, os senadores que ali chegam, todos são majoritários. Então, você acaba fazendo esse tete-a-tete, essa construção muito no CPF, muito no individual. Obviamente, os partidos, eles marcam as suas posições. E isso é o papel, claro, dinâmico da casa. Mas esse mapa, você acaba construindo ele, partindo, claro, da base do governo, você acaba partindo para a tratativa individual com cada colega e colega senador. E essa confirmação de apoio não é dada ou confirmada pelo relator ou pelos apoiadores. Eu acredito que ela é muito pessoal, do candidato àquela determinada vaga. Então, o ministro Flávio Dino, que é senador da República, ele tem, Raquel, Jussara, que eu quero aqui também cumprimentar, ele tem tido esse desempenho desde o dia que foi comunicado oficialmente o seu nome para a vaga do Supremo, ele tem se colocado à disposição e tem ido individualmente conversar com o máximo possível de senadores e senadoras para a construção majoritária desses números necessários para a sua aprovação no plenário do Senado Federal. Mas então, senador, como é que o senhor está chegando nessa conta de 50 senadores, onde o senhor e todo mundo que está envolvido, né, nessa indicação do ministro Flávio Dino, nessa campanha de apoio a ele, onde vocês encontraram esses 50 votos? Eu, desde o início, quando dei a minha primeira declaração pública sobre essa projeção e possibilidade de quantidade de votos que o indicado Flávio Dino teria ou terá, foi dito, e pode pegar lá, eu dizendo, o candidato, o nome indicado, o senador Flávio Dino, ele tem um piso. Ao meu juízo, ele tem um piso. O que seria esse piso? Qual é a quantidade mínima que ele teria hoje dentro da casa? Por conta das nossas, claro, relações dentro da casa. Quem nos conhece sabe que nós dialogamos com todos os senadores e conversamos com todos eles. Então, você tem já a noção de quem é muito rígido a favor, quem é muito rígido contra e qual é aquela margem de manobra que você tem para construir um possível apoio. Então, eu sempre disse, ele tem 50, o piso dele, então eu digo 50 rígidos, e ele tem um teto de 62. Por que esse teto de 62? Porque daí em diante são os rígidos também contrários. Então, entre 50 e 62, você tem um número para administrar. Por exemplo, hoje, se fosse agora a abertura do painel no Senado Federal, e aí a Raquel, a Jussara, a Clarissa, todos aqui fizessem um bolão, se fosse hoje, eu colocaria 53 no plenário a favor do Flávio Dino. Obviamente, ele vai continuar trabalhando, conversando, assim como nós estamos ajudando, auxiliando, abrindo várias portas, conversando também com vários colegas. Claro que a nossa ideia é aumentar o máximo possível, mas seguramente é ter os votos necessários para que ele possa ser confirmado. Lembrando que ele precisa ter 41 votos no mínimo. Senador, minha parceira Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor.
Boa tarde, senador. A minha dúvida é em relação aos números de votos na CCJ. Quanto o ministro Flávio Dino deve ter lá? E aí, aproveitando isso, não é possível que a CCJ fique ali com um clima de CPI, uma vez que Flávio Dino foi essa porta-voz ali de confronto com o bolsonarismo? Se eu também fizesse hoje um bolão, ali na CCJ eu colocaria 15-12 a favor do Flávio Dino. Obviamente, daqui para lá nós ainda vamos ajustar, né? É só um chute aqui de quem está lá dentro e mais ou menos tem uma noção ali dos colegas que convivem conosco. Quanto à questão do clima de CPI, tenta-se criar, através de membros da oposição, esse clima de que está se disputando uma vaga no campo da política. E não é isso. Eu tenho conversado com os colegas para que a gente tenha também essa responsabilidade, essa tranquilidade de compreender que a vaga que o Flávio Dino está se propondo a ocupar, ela não é uma vaga de mandato eletivo para que ele possa ter um palanque e continuar na disputa como está hoje. Hoje ele está numa posição de atacante no governo federal, no poder executivo. Para onde ele vai, ele sai dessa posição de atacante e passa a ser zagueiro. Passa a ser zagueiro porque lá a função dele vai ser o quê? Guardião da Constituição Federal. Então, você tem que ter clareza de que tem momentos na vida. Durante a magistratura dele, ele era magistrado, juiz federal por 12 anos, ele não se envolveu em política. Nunca deu uma decisão, nunca foi por uma operação espetaculosa para aparecer, para depois tentar se viabilizar. Quando ele decidiu ser deputado federal e governador do Maranhão, ele disse, vou entrar na carreira política. Então, ele abandonou, ele encerrou por dentro a sua carreira no judiciário, saindo pela porta da frente e daí entrando na política e construindo de baixo para poder chegar ao governo do Estado. E hoje, senador da República. Então, esse clima lá dentro de CPI, nós vamos tentar amenizar o máximo possível, até porque nós acreditamos, primeiro, na educação dos colegas senadores, assim como todos são. E fomos também na época do governo do Bolsonaro, quando todos os indicados do presidente nós tratamos super bem. Então, nós iremos exigir, obviamente, o respeito e a atuação parlamentar, o decoro parlamentar de todos. Segundo, que as perguntas elas são feitas para ser respondidas. E ele está preparado e tranquilamente estará lá para responder toda e qualquer tipo de pergunta que os colegas o fizerem e dúvidas que tiverem. E terceiro, é esse ambiente que nós vamos estar todos lá juntos, levando esse apoio, não só moral, mas político, para esse momento importante de ajudar a levar para o Supremo Tribunal Federal um senador da República. Senador, 15-12 na CCJ é um placar apertado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que se envolver diretamente? Ele vai também ligar para os seus colegas? Olha, a CCJ, assim, para quem está me assistindo, só para entender, ela é um órgão consultivo. Então, vamos supor que se ele não passasse na CCJ, ela é apenas consultada. Então, ele vai para o plenário de toda forma, é onde é a palavra que vale, deliberativa. Então, nós vamos cumprir um trâmite. E lá é a composição de blocos, de forças. Então, você há de compreender também que esse formato que ela está lá, por isso que é uma comissão importante, ela é bem dividida através das suas forças políticas. Obviamente que dos 27 para 81, aí você tem todo um grupo, todo um campo político que, obviamente, as bancadas e individualmente vários senadores que atuam em outras comissões estarão no plenário, aonde que interessa nos dar os votos necessários. Então, que seja 15, 16, 17, mas o importante é que ele vai passar lá na CCJ, nesse órgão consultivo, e o mais importante, ele vai ter os votos necessários no plenário do Senado Federal. Senador, Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Senador, quem ouve o senhor falando aí sobre o clima de CPI esperado ali, nem consegue lembrar das brigas que o senhor já teve com o Flávio Dino. Tá até difícil lembrar que esse momento existiu. Nas conversas que o senhor está tendo nos bastidores ali, o senhor está sentindo um clima favorável, parecido com esse movimento aí que o senhor fez, que possa vir de algum senador da oposição, por exemplo, que já criticou o Flávio Dino e agora pode estar ali pendendo a votar a favor dele?
Olha, eu tenho me dado como exemplo para alguns colegas que não o conhecem pessoalmente e acabam, às vezes, entrando na reverberação de que o Flávio é uma pessoa perseguidora. Eu disse, olha, nós convivemos quase há 10 anos lá no estado do Maranhão. E detalhe, quando nós nos aliamos para ele ser governador do Maranhão, ele ainda era candidato a governador para derrotar, na época, um grupo que comandava o Maranhão com muita força. Então, eu não me aliei e eu já estava na condição de deputado federal em 2014, na sua primeira eleição. Então, eu não me aliei a ele, com ele no poder e me ajudando. Pelo contrário, nós nos aliamos para construir um projeto dentro do Estado. Passado de lá para cá, nós tivemos vários anos, vários projetos vitoriosos. Infelizmente, em 2022, na sua sucessão, houve esse afastamento. Eu segui o meu caminho ao ele decidir pelo nome que ele escolheu para sucedê-lo no Maranhão, e isso foi totalmente também pela porta da frente, né? Sem briga e sem confusão. Mas eu segui um projeto onde eu acreditava que eu tinha também as condições de disputar a eleição no estado do Maranhão. Passado a eleição, o presidente Lula me convida para ser vice-líder do seu governo aqui no governo federal, no Senado Federal. E, obviamente, durante o ano, nós tivemos oportunidade de sentar, zerar o jogo, passar limpo os problemas que tiveram na eleição anterior e também projetar futuras alianças do PDT com o PSB e o campo político do presidente Lula no nosso estado. É esse status que estava. Quando vem essa missão, eu tive essa grandeza e a tranquilidade de dar esse depoimento, que mesmo no momento que nós tivemos afastado, ele já como ministro da Justiça, em momento algum, eu fui ignorado, fui perseguido ou qualquer outra coisa parecida que venha desabonar ou dar qualquer condição de não afirmarmos que ele é um candidato que cumpre, além dos pré-requisitos, também será um nome que orgulha o povo do Maranhão e também o Senado Federal, porque é um senador da República que estará no Supremo Tribunal Federal. Senador, só para a gente encerrar, que eu sei que o tempo do senhor também já está curtinho, o senhor, o ministro Flávio Dino e todo esse grupo procuraram todos os senadores, inclusive até Sérgio Moro? Olha, nós estamos conversando com praticamente todos. Claro que vão ter alguns que não vai dar certo, não vai ter como se proporcionar esse momento de estarem juntos, mas não custa nada perguntar. Então, todos nós estamos perguntando o máximo possível. Agora, obviamente, a gente vai logo na lista dos primeiros 62. Por quê? Porque esse primeiro 62 é os 50 que você tem rígido, que ele precisa passar um a um para reconfirmar e deixar tudo acertado. Daí para frente, é os 12 que nós estamos trabalhando. E, obviamente, na semana seguinte, nós iremos, mesmo nos que não votam nele, nós iremos procurá-los, porque é importante que ele, pelo menos, vá se apresentar pessoalmente e esse colega senador, que já declarou que não vai votar nele, pelo menos tenha a oportunidade de dialogar. Porque qual é a grande questão? Se você, pelo menos, conversa, mesmo quem vai votar contra, você consegue, pelo menos, ali, não só trazer para perto, porque diz que a ausência é atrevida, então você traz para perto para poder, claro, estabelecer uma relação de mais respeito e mais harmonia. Então, que se tenha debate, que se tenha declarações e reafirmação de posições, inclusive ideológicas, na sabatina, mas, obviamente, com os respeitos que são devidos a um colega senador da República com o currículo que tem. Então, nós iremos procurar todos, inclusive o senador Sérgio Moro. Nós conversamos com o senador Weverton Rocha, do PDT. Senador, agradeço imensamente a sua presença aqui no CNN 360, que seja a primeira de muitas. Eu que agradeço e ótima semana para todos. Obrigada, senador.